Olá, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Espíritas, o canal que divulga as mensagens do Consolador prometido por Jesus. Hoje no nosso programa, falando de Espiritismo com Ana Bastos e Roseni, nós vamos abordar o tema da morte de pessoas amadas e nós esperamos conseguir levar a vocês uma mensagem de consolação. Olá, é um prazer imenso estarmos juntos em mais essa reflexão, principalmente por causa do tema, que normalmente ele é despertado em nós no momento de muita dor. Mas antes eu quero lembrar a você que o canal só cresce quando você se achega até nós. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curte, comenta, compartilha. É isso que faz com que o canal cresça e nós possamos chegar a mais pessoas, a mais corações. A palavra será sempre de alento, de boa vontade, de esperança e de otimismo. Então sejam muito bem-vindos e vamos lá ao nosso tema de hoje. E é um tema muito difícil, não é, Ana? Por mais que nós tenhamos fé, por mais que nós tentemos nos preparar para o momento da despedida de pessoas amadas, sempre quando esse momento chega, ele é muito difícil de ser suportado, da gente se adaptar à nova realidade com a ausência da pessoa a quem nos acostumamos. Para esse momento, há necessidade de nós estarmos repletos de fé. Apenas a fé num ser de inteligência, bondade e justiça suprema, que é Deus, é que nos dá estabilidade emocional para vencermos os passos que envolvem o luto. Nos separar das pessoas que são importantes em nossas vidas, muitas vezes nos causam grandes desequilíbrios, desequilíbrios emocionais que chegam a nos abalar fisicamente, a nos adoecer, e isso acaba aumentando, né, a nossa dor, os nossos problemas. O importante é nós nos apegarmos à ideia de que o amor que nos une àquela pessoa não é destruído pela morte. E nós queremos frisar aqui que quando falamos em morte, falamos tão somente da morte do corpo físico, porque somos espíritos criados por Deus para sermos imortais, não é mesmo, Ana? O amor transcende as portas do túmulo. Se nós colocarmos isso assim em letras garrafais na nossa mente, nós vamos entender que nós não perdemos ninguém. Muito pelo contrário. Agora vamos pensar algumas coisas. Os nossos filhos, os nossos cônjuges, as pessoas que nós amamos, nos pertencem? Não, elas não nos pertencem. Nós estamos todos matriculados nessa escola da vida, numa sala de aula chamada Planeta Terra, num processo de aprendizagem. E eu me recordei agora e eu sugiro que você, numa outra oportunidade, procure no canal Momento Espírita o tema Joias Devolvidas. Eu vou relatar um pedacinho dele aqui para nós. Havia uma senhora, aí em um tempo muito distante, que tinha 2 filhos. E o seu esposo, ele era viajante, naquela época em que a pessoa ficava 6 meses, 1 ano ou até mais, distanciada de casa. Numa dessas viagens, houve um acidente e os seus 2 filhos morreram. Ela, assim, trânsida de dor, guardou aquela dor para si, não comunicou ao marido, esperando que quando ele retornasse, ela tivesse uma forma de conversar com ele, informar de uma maneira assim que ele não se sentisse nem culpado por estar ausente e nem que o sofrimento o colocasse em desatino. Então, quando ele chegou, e a primeira coisa que ele perguntou, e os nossos filhos? Ele falou, não se preocupe com os nossos filhos. Venha, você está cansado, venha descansar, tome um banho. Assim que ele cumpriu aqui as sugestões dela, ele falou, e os nossos filhos? Ela falou assim, antes que nós falemos dos nossos filhos, eu preciso de uma orientação sua. É uma coisa muito grave,
Porque enquanto você estava fora, eu tinha sob a minha responsabilidade algumas joias preciosíssimas que um outro viajante pediu que eu guardasse para ele enquanto ele estava na sua viagem. E ele está para voltar e eu preciso devolver essas joias, mas eu não quero. São joias de altíssimo valor, são lindas e eu não quero me desfazer delas. Ele disse, mas eu não estou te entendendo. As joias não são suas. Você tem que devolver. Diga que eu irei com você e eu estarei com você junto na hora de fazer essa entrega. Ela disse, pois é, meu amigo, meu querido, meu marido. As joias de que falo são os nossos filhos. E aquele que as entregou para mim é Deus. Então pensemos nisso daí. Os nossos queridos que estão ao nosso lado são joias preciosíssimas, são o maior tesouro, principalmente quando o amor é recíproco. Então, quando eles voltam, nós não estamos perdendo, nós estamos devolvendo para seu legítimo dono. E ficaremos sempre unidos a eles pelos laços do amor. Eles sentem os nossos pensamentos, sentem inclusive quando estamos tristes pela ausência deles, porque esse vínculo de amor que nos une aos nossos entes queridos desencarnados, ele é como que um fio invisível que nos conecta. E essas emoções são percebidas por eles. Agora imaginem vocês, quando um ente querido desencarnado lá no plano espiritual sente que estamos aqui sofrendo pela ausência deles, eles também sofrem. É como o Chico disse, né? A dor dói Dos dois lados. Além de terem que se adaptar à nova realidade, ainda tem que suportar esse sofrimento. Então, o melhor é que nós possamos enviar aos nossos entes amados que vivem do outro lado vibrações de amor, de fé e de esperança, porque um dia estaremos todos reunidos, né, com a autorização do Pai Celestial, não é mesmo, Ana? No tempo certo. Todos estaremos juntos, celebrando as nossas vitórias. E quão melhor é quando cada um cuida do outro com muito zelo, observando às vezes até algumas dificuldades, alguns equívocos, para fazer com que essa seja a melhor aula de suas existências. Porque a vida é uma só. Mas as existências são muitas. Exatamente. Né? São muitas encarnações. A vida nós vivemos desde o momento em que somos criados por Deus. E aí nós vamos como que interpretando, né, alguns papéis nesse palco que é a Terra. Mas sabe que eu me recordei aqui do livro Violetas na Janela, onde a jovem Patrícia, desencarnada aos 17 anos de idade, percebia no quarto onde ela ficava numa colônia espiritual, né, após sua desencarnação, que todos os dias surgiam na janela daquele quarto vasinhos de violetas. E ela então foi ficando curiosa com aquilo, porque as violetas iam se acumulando. Até que um dia ela descobriu que no plano material, a mãe dela todos os dias colocava no quarto que ela havia ocupado aqui na Terra um vasinho de violeta, e ela desejava ardentemente que a filha pudesse ver e sentir o cheiro daquelas flores. Através dessa vibração que a mãe enviava à filha, os vasos de flores se plasmavam no plano espiritual, no quarto em que a filha estava ocupando lá. Então essa história é linda. Assim como Patrícia recebia vasos de violetas da sua mãe, nós podemos enviar aos nossos entes queridos que vivem no plano espiritual amor, flores, alegrias, boas lembranças, esperança de um encontro, e desta maneira nós estaremos nos auxiliando e auxiliando a eles na vida que prossegue, não é, Ana? Isso, naturalmente, isso não quer dizer que nós não vamos sofrer. O sofrimento, ele é justo, pois ninguém quer se distanciar daqueles a quem amamos. Uma pessoa que vai viajar e vai passar um longo tempo distante e que talvez nós não possamos ter contato, vai deixar em nós uma saudade, talvez até uma tristeza. Choremos. A lágrima foi santificada
no Monte das Oliveiras. O nosso Cristo nos ensinou a chorar, mas chorar com a consciência tranquila, sem apegos, sem excessos de propriedade. Muitas vezes nós temos uma sensação de que são nossos e nós não pertencemos uns aos outros. Nós somos, na verdade, parceiros, nos educando reciprocamente e fazendo com que essa experiência nos agregue mais valor. E aquele que é mais forte é que vai dar o seu exemplo. E como Deus visa sempre o que é melhor para nós, mas esse melhor que Deus visa para nós é a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Como Deus sempre visa isso, Ele nos oferece oportunidades de crescer. A dor da separação temporária de um ente querido, apesar de ser uma dor que nos corta, que nos fere de forma intensa, ela também nos deixa o grande aprendizado. O aprendizado de valorizarmos a vida e o aprendizado de valorizarmos as pessoas com quem convivemos, porque quando nos separamos, nós aprendemos que a separação é triste. Então, dessa forma, a gente aprende a valorizar mais os momentos passados juntos. Uma outra coisa que a gente precisa levar em conta é quanto ao planejamento pessoal, né? Não o planejamento reencarnatório de modo geral. Mas quem disse que alguém morreu jovem ou que tinha muito a viver pela frente? O que é vida? Né? Tem essa questão de nós pensar assim, nossa, morreu tão jovem, tinha tanto a viver pela frente. Mas tudo no tempo de Deus. Essa história não é escrita por nós. Essa história está escrita nos planos maiores, que cada um terá que naturalmente que experienciar, concretizar e seguir leve, por ter vivido aquilo que tinha que ser vivido. E o tempo de cada um é diferente. Uma vez que a nossa vida aqui no plano Terra é como que uma escola para o nosso aprendizado, cada um tem um tempo para estagiar aqui, para aprender aqui. Vencido o tempo, retorna para a casa do Pai, que é de onde todos nós viemos e para onde todos nós iremos. Exato. E essa compreensão naturalmente trará alívio. Eu sugiro ainda que quem esteja aí com o coração cheio de dor, pense naqueles que perderam também outros amores. Se eu perdi meu filho, vamos pensar no filho que perdeu a mãe. Se eu perdi meu pai, pensemos nos pais que perderam seus filhos. Isso. E nos doemos. É assim que nós fazemos. Em psicologia se faz a terapia de grupo, né? Cada um colocando a sua dor e percebe que nós não estamos sozinhos, porque não estamos, né? As nossas dificuldades, elas são coletivas e com certeza nós vamos encontrar alguém com dor semelhante, com necessidade da nossa experiência. E ao pensarmos naqueles que também perderam, como nós temos que fazer uma última coisa pelo bem dos nossos amores. Não nos apegarmos às coisas materiais, roupa, calçados, coisas que podem fazer bem a outras pessoas. Quantos irmãos não têm um calçado para pôr no pé, uma roupa para se agasalhar? Então vamos pegar aquilo que ficou do nosso ente querido e vamos fazer daquela roupa, daquele calçado, daqueles objetos, atos de amor e vamos doar para quem precisa. E esse ato nosso até auxilia aos nossos amores no plano espiritual, não é mesmo, Ana? Exatamente. E é assim que nós vamos chegando no finalzinho do nosso encontro. Isso. Com o maior prazer de estarmos juntos e desejando de todo o coração que o seu coração esteja reconfortado. E eu rogo ao Divino Mestre Jesus que envolva a todos em vibrações de paz, de harmonia e principalmente aos corações enlutados, que Jesus possa preenchê-los com fé, amor e esperança.